sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. No vídeo de hoje vou falar sobre como estar ativando o modo produtividade das suas galinhas. Mas temos algumas observações a fazer. Porém, esse tratamento sempre dá certo, né? Uma hora ou outra sempre aparece uma pessoa que diz: ó, minhas galinhas pararam de pôr e nunca mais voltaram, o que eu devo fazer? Então, se liga aí que eu tenho algumas dicas importantes que vai resolver seu problema, beleza? Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Então, vamos ao vídeo. Então, como eu havia falado no vídeo anterior, eu estava com um problema aqui nessa baia das galinhas balões, né? São 4 galinhas que em 8 dias botaram 2 ovos. Uma produção muito abaixo da capacidade delas. Se bem que é uma raça que produz muito pouco. É tipo uma caipira comum, né? Que põe cerca de 80 ovos no ano. Pois bem, as galinhas, elas normalmente dão uma pausa na postura entre um ciclo e outro, né? Mas essas aqui estavam muito tempo sem produzir, com aspecto muito bonito, as galinhas saudáveis, se alimentando bem. Então algo precisava ser feito. Bom, a gente observa se a ave não tem doença, se não está passando por uma muda de penas, se não há infestação de piolhos ou qualquer outro tipo de ectoparasita. E os vermes também, eles impactam bastante na produtividade da ave. Então, para cada sintoma aí, há um tratamento. É claro, quando a ave passa por muda de penas, não há o que fazer. Ela naturalmente vai ficar sem produzir aí por muito tempo. Não é o caso dessas. Então, meu plantel parou de produzir, nunca mais voltou. O que eu devo fazer? Veja bem, quando não há nenhum problema aparente de doença, essa infestação de piolhos, etc., o que eu faço? Eu mudo a rotina e a alimentação da galinha. Então, mudar radicalmente o manejo para ver se a ave reage. Tipo, se a galinha está presa, solta ela, muda a alimentação. Se a galinha está solta, prende ela, muda a alimentação. Se a galinha estiver muito gorda, diminui a quantidade de ração, porque galinha gorda também costuma não produzir direito. E se ela estiver muito magra, aumenta a quantidade de ração. Com essas galinhas aqui, o que eu fiz? Eu prendi elas e primeiro utilizei o vermífugo, o Ripercol, que também pode ser utilizado como imunoestimulante, a depender da dose que você serve para as galinhas. O tratamento com o Ripercol é feito em apenas um dia. Aí você espera os 2 dias para estar usando outro produto nesse tratamento, né? Então, 2 dias depois, eu servi a vitamina na água, Vitagold. Servi o Vitagold por 3 dias. Também coloquei suplemento vitamínico na ração, ADE, muito bom, muito importante. Adicionei um pouco mais de calcário calcítico na ração das galinhas. A questão do cálcio na ração das galinhas é muito importante para a produção de ovos. E você também pode adicionar, como já adicionei, a farinha de cálcio, né? É um cálcio mais concentrado do que o calcário calcítico. O calcário calcítico normalmente a galinha só aproveita, se não me engano, 50%. E depois de tratar as aves dos vermes, de suplementar a ração, eu liberei as galinhas no piquete para a prática aí do banho de terra, banho de sol. Enfim, para que elas fiquem com um bem-estar elevado, pois as galinhas, quando estão à vontade, elas são mais produtivas. Bom, 3 dias após implementar essas medidas, as galinhas já voltaram a produzir, nem todas, mas em 3 dias eu colhi 5 ovos. Se antes eu tinha colhido 2 ovos em 8 dias, agora 5 ovos em 3 dias, então aumentou consideravelmente. Volto a dizer, são aves pouco produtivas, então não dá para esperar muita coisa, né? Uma produção de ovos aí absurda. As outras irmãs delas
estão produzindo bem também, né? Cerca de 50% a 60%. Agora, um tratamento desse feito com galinhas de duplo propósito, como a Rhode Island Red, que é ótima para pôr, Plymouth Rock, New Hampshire, você veria uma produção assim crescendo muito rápido. Certa vez eu fiz um tratamento bem parecido com esse, com um lote que eu tinha, e os efeitos foram assim quase que imediatos. É incrível como que esses produtos fazem as galinhas reagirem. Outra coisa que atrapalha bastante a produção das aves é a mudança no tempo, né? Aqui mesmo estava bem quente, já batendo uns 30, 34 graus todo dia. Até as noites já estavam ficando abafadas. E do nada o tempo mudou. E agora fazendo frio, ventando bastante. Então isso é bem ruim para as galinhas. Até na questão de doenças, né? Porque o sistema imunológico da ave fica mais enfraquecido quando o tempo muda assim repentinamente, principalmente quando esfria. Por isso, quando muda o tempo assim, é importante você colocar uma vitamina na água das galinhas, vai ajudar aí na imunidade. Então, o mais provável é que quando isso aconteça, das galinhas ficarem produtivas, o problema seja nutricional. E então é importante servir a quantidade certa de ração para as galinhas. Uma galinha balão dessa, ela consome cerca de 140 gramas de ração. Uma galinha poedeira consome cerca de 120 gramas de ração. Isso diariamente, né? Além do Hipercol, você pode utilizar o Proverme ou Provermin para o tratamento dos vermes. E observe o período de carência de cada produto para consumir os ovos ou a carne dos animais tratados, né? Esse aqui você dá 0,6 ml para cada ave que tenha o peso acima de 2 kg, beleza? Vê mais ou menos a quantidade de água que elas vão beber até o meio-dia. O Vitagold, eu já mostrei aqui várias vezes, coloca meio ml por litro de água. O ADE, esse produto, ele rende bastante. É 1 grama para cada quilo de ração. Já a farinha de cálcio, ela não rende muito. É 1 quilo para 50 quilos de ração. Não rende muita coisa, né? Você também pode utilizar a farinha de ostras. E, é claro, o calcário é o mais barato de todos os produtos utilizados na ração. Calcário, um saco de 50 quilos, você compra por R$30. Quando as galinhas têm piolhos, aí eu uso o pulfo, né? É um pó que a gente coloca entre as penas delas, principalmente embaixo das asas. E aí eles caem em 2, 3 dias no máximo. Agora, quando dá aquela infestação de pichilinga no galinheiro, tem que ser um produto mais forte. Normalmente eu utilizo aqui o Colosso. Tem que borrifar no galinheiro inteiro. Na descrição deste vídeo vou colocar os links de todos os produtos que eu utilizo, beleza? Lá do Mercado Livre. Você encontra com frete grátis, um preço bem bacana. Falando da criação em geral, eu separei aqui mais 4 aves de pescoço pelado, que vou deixar para reprodução, né? Das primeiras ninhadas deste ano, que foram aí cerca de uns 50 aves, eu separei essas 4. Então a seleção está bem rigorosa. Estão perto de iniciar a postura. E aí das últimas ninhadas, separei essas outras 4 também, né? Então vou manter essa linha de selecionar a rigor, né? Porque até agora, com essa idade, foram as aves que apresentaram o melhor desempenho. Desenvolvimento, saúde, beleza, tem tudo para serem boas aves na fase adulta. Fiz ovoscopia nos ovos da Sura e infelizmente nenhum gerou pintinho. Então acho que é o fim da linha da galinha Sura. Vou separar algumas aves para vender aqui, ela vai no meio, né? Vou manter a galinha chocando para quando nascer os pintinhos na chocadeira eu colocar para ela cuidar. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele ajude mesmo a quem está com esses problemas aí de produtividade no plantel. E é isso aí. Não esqueça de deixar sua curtida,
e considere se inscrever no canal. Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!